Filosofia política. Hoje nós vamos ver um grande marco divisor de águas na filosofia política, que é Nicolau Maquiavel. Então vamos ver o contexto histórico no qual Maquiavel está inserido. Gente, Maquiavel está na Itália e a Itália está fragmentada. Então o que nós temos? O Principado, os Ducados, nós temos repúblicas e no centro da Itália o que nós temos? A terra do papado, ok? Então nós vamos fazer mais ou menos o seguinte, essa Itália renascentista, ela vai apresentar duas formas de percepção de vida ou da realidade. No primeiro momento nós temos o ideal da vida espiritual, que é o ideal da vida contemplativa, busca que os cristãos fazem do melhor estilo de vida, e o oposto a ele, que é a vida ativa. O Maquiavel é totalmente contrário a esse modelo de vida e vai exaltar a vida ativa ligado ao quê? A liberdade republicana. Nesse sentido, o que nós vamos ter? A dignidade do ser humano. Como é que ele vai pautar essa ideia e como é que ele vai escrever esse processo? Olha, através de um livro que é um clássico. Esse livro é O Príncipe, escrito por ele em 1523. Então vamos nos debruçar sobre as principais ideias do Príncipe. Vamos fazer o seguinte, Maquiavel então, ele vai ser totalmente contra as teorias medievais. Por que, professor? Porque elas são teocráticas. Então elas têm o quê? O poder ligado o quê? A Deus. Theo, Deus, Kratos, poder. Então vou fazer mais ou menos o seguinte dado. Maquiavel recusa isso. Então ele vai escolher um outro caminho. Pessoal, qual é então o fundamento da política anterior a Maquiavel que ele vai recusar? Primeiro, Deus. Então Deus é algo anterior e exterior à política. Então, portanto, não pode ser fundamento da política. A natureza, lembra quando a gente viu natureza relacionada à questão dos gregos, né? A natureza como se houvesse uma ordem natural no qual a polis seria implantada a partir dela. E a razão, como se houvesse uma racionalidade que dirigisse, que governasse os seres humanos. Então Maquiavel vai condenar todos os fundamentos que são anteriores a políticas. Deus, natureza e razão. Professor, então como é que ele vai conduzir o processo então da política? Olha como é que ele vai pensar isso. Qual é o fundamento da política? O fundamento da política está na experiência. Como assim? No real, nos fatos, naquilo que você percebe do cotidiano. Toda política anterior a Maquiavel está pautada no dever ser, portanto no idealismo. Maquiavel vai trabalhar aquilo que é, portanto ele vai fundar o que nós chamamos de ciência política. Como é que seria isso então? Olha só, os gregos viam a polis como uma comunidade. O que seria uma comunidade? Ela é una, ela é pacífica, ela é indivisa, harmoniosa, ordeira. Mas, pessoal, não é possível que isso exista. Isso é muito ideal. Isso está muito para além da realidade objetiva dos fatos, muito além da experiência. Então, olha o que o Maquiavel vai fazer. O que existe de fato é a polis. E o que é a polis? A polis está dividida entre dois desejos opostos. Que desejos seriam esses? O dos grandes, que vão querer fazer o quê? Oprimir e comandar. Quem? O povo. E o povo? O que o povo deseja? Não ser oprimido e muito menos ser comandado. Por quem? Pelos grandes. Então, a polis para Maquiavel está o quê? Dividida. Então ele tira a noção de comunidade e vai para cá, para a polis, que é a luta desses desejos opostos. Então Maquiavel, a política para ele nasce das lutas sociais, portanto é obra da sociedade e vai dar identidade. Como assim? Identidade é aquele agrupamento humano na polis. E isso vai ter o quê? A clareza da finalidade. Porque os seres humanos, como agem por finalidade, eles são livres. Em que sentido? Qual é a finalidade básica, então, da política para Maquiavel? Tomada e a manutenção do poder. Professor, como assim? Não era o bem comum? Não, isso é para os gregos. Para Maquiavel é outra coisa. Como é que eu tomo e mantenho o poder? Essa é a finalidade da política. E o príncipe? Como é que é esse cara? Como é que ele vai agir? Olha, o príncipe, para necessariamente ter e manter o poder, ele nunca deve aliar-se aos grandes. Ele deve se aliar sempre ao quê? Ao povo. E fazer o quê? Impor limites aos desejos dos grandes. Porque se eu não fizer isso, o que vai existir? Opressão e mando dos grandes. Então, a finalidade da política, tomada e manutenção do poder. Não vamos confundir que eu posso fazer todas as coisas. O príncipe não pode fazer todas as coisas. Vocês já perceberam aqui, ele nunca deve se aliar aos grandes. Então vamos continuar. Então, de fato, como é que o príncipe age? Olha,
A política, para Maquiavel, você já sabe, né? Não é lógica racional. O que ela é, então? Ela é ética? Não. Ética é uma coisa, política é outra. Como assim? Política está ligada à estratégia. E ética é do espaço doméstico, do espaço da casa. Então Maquiavel separa uma coisa da outra. Ele divide, ele diferencia uma coisa da outra. Então, portanto, a política é a lógica da força, que vai transformar o quê? O poder em lei. Então, quem determina isso? Os fortes. Mas como é que se dá o processo? Vamos pensar um pouquinho. Pessoal, o príncipe da Idade Média, ele é alguém que é virtuoso. Para ser um príncipe, ele tem que ter virtude? Maquiavel vai dizer que não. Como? Ele não deve praticar o bem, as boas obras? Não, porque se ele o fizer, necessariamente ele vai fazer sempre da mesma maneira. Portanto, eu posso antever o que esse cara vai fazer. Se eu posso antever, eu posso interferir e tomar o poder a todo momento. Então, o príncipe não pode ter virtude. O que ele vai ter, então? Virtu. Professor, o que é isso? Virtu é o seguinte. Virtu é astúcia. Ele pode fazer uso da violência, ele pode fazer uso da força, ele pode contar mentira. Mas que coisa estranha. Então é totalmente fora da ética. Calma, vamos pensar um pouquinho. Virtu é a capacidade do príncipe de ser flexível. Por isso que ele pode dizer a mentira, por isso que ele pode falar a verdade. Então, portanto, vai depender das circunstâncias. Ele tem que agarrar e dominar essas circunstâncias. Como é que ele vai chamar essas circunstâncias? De fortuna. Então a fortuna é a ocasião, e a ocasião é a sorte, aquilo que é propício àquele que souber dominá-la. Como é que se dá isso? Fortuna é presente. Presente em que sentido? É a ocasião, é o que pintou, o que rolou. O que você faz? Você vai ser ousado. E você vai dobrar a fortuna para que ela de fato seja um presente para você. Você vai vencê-la. Qual seria, então, nesse sentido, o critério de avaliação do príncipe? Olha, você vai achar estranho, mas para Maquiavel, o verdadeiro príncipe é aquele que garante a liberdade para o povo a partir das instituições que ele conseguiu construir.